Olá, telespectadores e telespectadoras da TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Estamos aqui agradecendo muito a Deus de podermos retornar e essa nova temporada do programa Fé e Vida 2024. Vamos fazer a reflexão dentro da celebração eucarística, a liturgia da palavra. E vamos focar mais a palavra e a santidade, que é esse caminho da santidade que nos leva para o céu. E sou Elma Guidini e estou aqui a serviço da igreja, refletindo a palavra de Deus. E assim nós iniciamos esse nosso programa de hoje, em nome da Santíssima Trindade, Ele que tudo é na nossa vida, tudo faz, tudo nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, ó Pai, nós te pedimos, abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. E assim, neste momento, para refletirmos a palavra de Deus, nós pedimos a Deus que Ele nos mostre os erros que estamos cometendo e que nos afasta dEle. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Pecado é aquilo que fere a Deus, fere a seu Filho Jesus Cristo, fere a Santíssima Trindade. E sempre nós estamos a suplicar a sua mãe, nossa mãe, Maria Santíssima, para que ela possa sempre levar tudo a seu Filho Jesus Cristo, como fez nas bodas de Caná. Viu o que estava faltando, viu que era o vinho, foi atrás de quem estava servindo, pediu para que enchesse de água os potes, encheram e ela foi até seu Filho Jesus. E ela disse a eles que obedecesse a seu filho, que ele fizesse. O único mandamento que ela deixou para nós: fazei tudo o que meu filho vos disser. E assim nós pedimos perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Esse perdão seja para nós esse deixar Deus entrar na nossa vida, que a sua graça venha até nós. E assim nós queremos agora, na certeza de que os pecados são perdoados e que nós precisamos que essa graça de Deus permaneça em nós, ou seja, a misericórdia de Deus, nós pedimos a Ele que nesse caminho da santidade, Ele possa nos orientar o que é ser santo, como e o que fazer para chegar mais próximo de Jesus Cristo aqui nesta terra. E assim nos diz: a vida e a história dos santos recordam-nos sempre a fidelidade ao Deus da vida que permeia toda a história e vai além do tempo e da história. Quando vivemos e nos movemos em Deus, nossa vida é transformada em vida oferecida aos mais frágeis. Assim, a santidade não é algo descartável, mas é interpretar os sinais da beira da estrada da vida. E assim no documento do Papa Francisco, Gaudete et Exultare, que quer dizer alegrai-vos e exultai, o Papa Francisco nos diz que há uma enorme quantidade de santos próximos de nós, ao nosso lado. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham para levar o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir.
Nessa constância de continuar caminhando dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao nosso lado, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Por isso, não podemos esquecer de que todo santo é uma pessoa humana. Portanto, o primeiro pressuposto para ser santo é viver com intensidade a vida com as contradições que lhes são próprias, buscando cada dia superá-las. O santo não é ninguém perfeito, mas é um buscador, alguém que se deixa guiar, que orienta sua vida na direção que Deus quiser. E na história podemos perceber que o lugar privilegiado de Deus para buscar e viver a santidade é a preocupação e o serviço com os mais empobrecidos. Às vezes é até preciso deixar tudo, como fizeram São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e tantos santos, para servir com mais liberdade. O santo vai configurando sua vida e deixando modelar pelo Espírito de Deus. E assim nós queremos agora, a partir dessa reflexão sobre a santidade, ir à palavra desse 24º domingo do tempo comum que vamos celebrar neste final de semana, a partir do sábado à tarde e todo domingo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, venha em nós, nesse caminho que nós falamos do caminho da santidade, nessa estrada de Jesus, nesse projeto de Deus, nessa vida de Jesus em nossas vidas. E isso tudo nos leva a pensar na obediência e serviço a Deus. E essa obediência e serviço a Deus nos traz a felicidade, nos traz as bem-aventuranças que precisa estar presente ou precisam estar presente na nossa vida para bem viver. E falando da liturgia eucarística, o Mateus 26 nos diz assim: durante a refeição, Jesus tomou em suas mãos o pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e o deu, dizendo: tomai dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por todos em remissão dos pecados. E assim, esse texto bíblico nos leva ao alimento, à Eucaristia, e que Jesus possa transbordar o nosso coração, mesmo sabendo que esse alimento, que nós jamais teríamos merecimento para qualquer graça. O mérito é todo de Deus, o mérito é de Jesus Cristo, o mérito é do Espírito Santo. E Ele que faz alimento no altar, oferecendo a cada um de nós pelas mãos dos sacerdotes. Sacerdotes, filhos de Deus, presbíteros, ministros, que são a extensão das mãos generosas de Jesus. Por isso nós pedimos sempre: dai-nos a graça, ó Pai, de te buscar, como nós vamos refletir a palavra do 24º domingo desse tempo comum. Que a gente possamos todos buscar com ardor, para que não desfaleça no meio da jornada rumo ao teu encontro, ou seja, que não saiamos do caminho da santidade. Estejamos sempre no meio. No meio eu consigo ver a margem, no meio eu consigo ver, no meio se eu cair tem mais alguém também para me ajudar, ou se alguém cair eu posso também ajudar. Esse é o caminho da santidade. E assim as leituras deste 24º domingo do tempo comum, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9a. Profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9a, que é tirado do livro da Consolação, o Deutero Isaías, que é um projeto anônimo, que é o segundo Isaías, na segunda vez que escreve, que é a palavra
Deutero. O livro do profeta Isaías nos diz assim: nós vamos ler essas leituras hoje e a grande reflexão que vamos fazer é trazer a leitura para a nossa oração, para a nossa mente, para as nossas palavras, para os nossos sentimentos, porque a palavra de Deus, ela atua em todos os órgãos do nosso corpo. E nós precisamos trazer essa palavra para que, enchendo a mim, eu possa testemunhar esse Deus que nós acreditamos, que seu Filho veio, trouxe o próprio Deus para nós em Jesus Cristo sob a luz do Espírito Santo. Por isso que a gente fala desse caminho da santidade. Eles são os nossos mestres. Além de mestre, são tudo para nós. E assim a primeira leitura do profeta Isaías 50, de 5 a 9a, nos diz assim: o Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse livro aqui, esse texto é o servo do Senhor. Vivido o próprio Cristo, já anunciado, pré-anunciado, em Deus no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Agora, que nós possamos hoje, como o Senhor abriu os ouvidos e com os ouvidos abertos, não resisti, não olhei para trás. Que nós possamos hoje pedir a Deus que abra nossos ouvidos, mas que ao ouvir não desanimemos, não voltemos para trás, que possamos oferecer a nossa vida, porque o Senhor Deus é o meu, é o seu, é o nosso auxiliador. Por isso Ele não vai deixar abater, Ele não vai nos deixar desanimado, Ele vai nos deixar forte em Deus. E esse Deus que realmente não vai nos deixar sair humilhado. Por isso que essa oração hoje seja de abrir nossos ouvidos e que possamos ter a resistência de permanecer com Deus, com ouvidos abertos, ouvindo e vivendo o que Deus nos pede. O Salmo responsorial: andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. E nós já vamos fazer desse salmo a grande oração desse salmista. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. E inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor com paixão. E o Senhor é o Senhor que defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. É esse caminho da santidade. O santo não é aquele que morre, o santo é aquele que passa dessa vida para uma eternidade com Deus. Por isso nós vamos continuar na oração: andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. E a segunda leitura é a leitura da carta de São Tiago. Veja, vamos ouvir já na reflexão e na oração.
Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria, então, capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não traduz em obras, por si só é morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fé e vida é o nosso programa, é o nome do nosso programa de vida, que nós precisamos estar sempre com a fé e a prática, que é o testemunho, que é o irmão que te solicita, é o irmão na necessidade, é você na necessidade buscar a Deus, é de fato eu entender que eu preciso estar com o outro, ajudando o outro, servindo o outro nesse caminho desta vida, essa estrada da vida, e que nós vamos dar esse nome de caminho da santidade, para que possamos todos nós aqui TV Caravelas, nós programa Fé e Vida, você que nos ouve, nesta oração que precisamos sempre nos perguntar, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? O testemunho, a vida de Deus em nossa vida, a oração, a ação de graças, as obras, as grandes virtudes, a fé, a esperança, o amor, isso tudo é que vai nos movendo e fazendo com que a fé torne o nosso viver. E assim vamos ao Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, este Evangelho é o da profissão de fé de Pedro. É a nossa renovação da nossa profissão de fé. Mas o mesmo Pedro que professou que Jesus é o Elias, que Jesus, ele fala, né? Alguns dizem, então, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Messias. E Jesus proíbe a ele de falar. E em seguida começou a ensiná-los dizendo, aí Jesus fala da vida dele como seria. Sofrer, ser rejeitado, ser morto, mas eles esqueceram de ouvir que ele ressuscitaria. E esse ressuscitar dos mortos, ele dizia isso abertamente.
Porém, Pedro, ele não aceitou, ele estava à frente de Jesus. Ele não entendeu o que é aquela palavra que Jesus está nos ensinando. É como quando a gente está na educação de cada um. Nós vamos falando com ele, isto é muito bom, mas você pode passar por isso ou por aquilo. Principalmente nós, família, né? O tempo todo, nas nossas dificuldades de cada dia, na educação dos filhos, nas relações humanas, com as famílias, a interação, interagir as famílias, como isso é tudo um desafio e uma superação a todo dia. Aí Jesus precisa falar com Pedro e fala conosco, porque nós precisamos seguir a Jesus. Não é dar ordem para Jesus, não é ensinar a Jesus. E Jesus fala com Pedro. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. E nós precisamos ouvir essa repreensão de Cristo e buscar a confissão, buscar os sacramentos, buscar essa proximidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos viver essa alegria de viver a santidade, de viver Deus na nossa vida. E ele, por último, na hora que ele nos ensina Pedro a ficar atrás. Ele que vai à frente, ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. Aí ele nos orienta, falando com Pedro, ele fala com todos nós, falando com aquela multidão, fala com todos nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o dia de nós lembrarmos da nossa cruz de cada dia. É aquela história, né, de alguém que reclamou da cruz. E Jesus fala com ele, pode ir lá e trocar sua cruz. Ele misturou a cruz com as outras. E depois Jesus vai, pega uma cruz, pega a cruz que você acha que você vai aguentar. Ele chegou lá, entre todas as cruzes que lá estavam, ele pegou uma e depois Jesus fala com ele, né? É uma história. Fala com ele assim, essa é a que você colocou lá, é a nossa cruz, é a cruz que nós aguentamos. E aí ele ainda continua dizendo, por quem quiser salvar sua vida vai perder. O que é perder a vida? É deixar os prazeres do mundo, é deixar as coisas do mundo e viver as coisas de Deus. É estar com a Bíblia em nossas mãos, é estar com a palavra nas nossas mãos, é de fato entender que quem perder a sua vida por causa de mim, por causa de Jesus, por causa da palavra, por causa do Evangelho, esse vai salvar. E essa é a vida que nós queremos para o tempo todo na nossa vida de cada dia, que é estar com Deus e por Deus viver sempre. E essa vida com Deus é a vida que realmente nos leva a encontrar Jesus, a estar com Jesus e a viver com Jesus. E aqui, quando a gente fala da liturgia da palavra, na grande celebração eucarística, na abençoada celebração eucarística, nos fala assim, a liturgia da palavra tem a sua própria história de formação. As suas raízes estão no culto da sinagoga do Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento encontramos a presença de elementos, de sinais proféticos que tornam Deus presente no meio do seu povo. A Santa Missa é o próprio Cristo, é toda a vida de Jesus Cristo, a crucificação, a morte, a ressurreição, só que é chamado de incruento. Cruento é com sangue, ali sem o sangue, cruento. Que nós possamos hoje vivenciar e pensar de fato, né? Que nós, na vida de cada dia, eu tenho que entender essa proposta de Deus. E aqui nos diz assim, na vida de cada dia, a palavra nos traz esse viver que é o viver com Cristo, que é o viver a palavra de Deus. E aqui fala assim, as divinas escrituras sempre foram veneradas como o próprio corpo do Senhor.
Então, quando refletimos, quando ouvimos a palavra de Deus, é o corpo do Senhor, é a palavra do Senhor, é a mesa da palavra seguida à mesa eucarística. E assim nos diz assim: com efeito, os livros sagrados, o Pai que está nos céus, vem ao encontro dos seus filhos, cheio de amor, e fala com eles. Nós precisamos a cada dia ouvir o que Deus fala conosco para bem viver a palavra de Deus que está conosco e que é o nosso viver a cada dia. E essa celebração, essa liturgia que estamos vivendo do 24º domingo do tempo comum, traz para nós a oração após a comunhão, que diz assim: Senhor, o vosso dom celeste penetre nossas mentes e nossos corpos, para que em nós prevaleça sempre, não o sentimento, mas a força deste sacramento. É o sacramento que recebemos da Eucaristia, que possamos viver essa Eucaristia, que possamos viver o pão, a palavra, a Eucaristia, o vinho, e estar presente com Deus em nossas vidas, por onde for, nunca sem Deus, sempre com Deus. E assim nós queremos agora, nesse final desse nosso programa de hoje, dizer a Jesus que Ele é a nossa palavra, que Ele é a pura imagem de Deus Pai, que Ele é a vida, que Ele é a verdade, que Ele é a suprema caridade. E ainda no canto, né, nos diz assim: é feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. E assim nós pedimos a Deus agora a bênção que Ele possa entrar na sua casa e preencher todos os espaços. E nesse espaço que aí Ele preenche, Ele tira tudo que não é dele, da sua vida, do seu coração, da sua família, da sua casa, e que Ele possa vir nos abençoar. E esse abençoar, Ele vem com a Trindade. Por isso nós pedimos que essa bênção chegue a todos e nos enchendo do bem, das graças, das bênçãos, das graças e dos milagres de Deus, que Ele, que é o Todo-Poderoso e que tudo faz. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E aqui nós estamos, pela TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Até a próxima semana, onde nós refletiremos o próximo domingo do tempo comum. Abraço a todos, pelos braços de Jesus Cristo.